sob a luz de Sansara, sol eterno. O destino é forjado, sempre em frente, no legado de Ki, um sonho moderno, desafiando os céus de forma valente. Histórias de bravura, céus a cortar, entre o místico o sonho vai voar. Iniciando, senhores. Bruno, por favor, o palco é seu. Me descreva quem é você, qual é o seu personagem no legado de Trin. Bem, meu nome é Clark Brandt. Eu sou um dragão negro que normalmente são conhecidos por, né, não serem gente boa, mas por sorte eu cresci em uma fazenda criado por humanos. Aí eu basicamente o Clark é um cara que procura ajudar as pessoas no vilarejo dele, procura alegrar as pessoas quando possível, e ultimamente ele teve a sensação que talvez se ele sair para se aventurar, ele pode ajudar mais pessoas e também ajudar a vila dele, talvez com umas complicações de dinheiro. E por isso que ele tá se aventurando. Ele tem atitudes nobres, atitudes altruístas para um dragão negro. Diferente, de fato. E qual seria a classe que ele se dedicou em vida? Que ele é atualmente? Cara, tecnicamente ele é um bárbaro, tá ligado? Bárbaro. Mas tipo, sim, só que não no sentido que ele se dedicou à fúria dele a vida toda, no sentido que ele se dedicou na vida dele a tentar controlar a raiva dele, os instintos dele, pra ele não machucar ninguém. Entendo. Aí basicamente a fúria primal, quando acontece, seria ele liberando tudo isso que ele deixa trancado. Certo. E pelo que eu verifiquei, ele é realmente um dragão pequeno, né? Ele é não é? Eu tô errado. 8 metros. Perfeito. Ainda é jovem. Eu só tô frisando no caso que ele anda, se mexe, ele é um dragão mesmo. Não tá disfarce nem nada. Sim, ele não tem. Beleza. Ele Mister não Descrição. tem vergonha de poder. Lembrando, Bruno, dragões não são raças repudiadas, eles são uma espécie de Malum mais nobre. Mas não é toda a cidade que vai estar aceitando você chegar lá de boa, tá? É. Ok. Show. Eu vou te fazer então mais uma última perguntinha sobre o Cork. Ok? Você já jogou quantas medalhas você vai iniciar? Quantos o quê? Medalha é a moeda corrente do local, desse cenário. Vamos ver. Pior que não. Vou rolar agora. Você rola um D100 vezes 10, tá? Por que servem essas medalhas? Não entendi. É o dinheiro.
710 Ok. Ah, medalhas. tá. Eu não girei também, né? Vou ter que girar. Uhum. Você é um sacerdote, Deixa eu ver. você não rola um D100, você daí Fica de vai olho ali, por favor. rolar, você rola um D20 vezes 10. Sacerdotes não tem grana. Dragões sim. Ok. Somos humildes. Igor, tu rola um D100 também, tá? Noob também vai rolar um D100. Eu escolho começar com 45 moedas. Perfeito. Medalhas, perdão. Perfeito. Eu escolho começar sem dinheiro. Uhum. Ok. Muito bem, este foi Korg. O próximo da lista, que seria porque me enviou a ficha mais prontinha antes. Noob, nos ouve? Você tá acordado, Noob? Sim, tô aqui, Show. tô aqui. Show. Poderia nos contar quem é o seu personagem? Nome, classe, objetivos, um rápido BG? Sim. Então, o Sigurd, ele é um híbrido de gigante com dragão metálico. O pai dele e a mãe dele eram dois grandes guerreiros, cada um de sua respectiva tribo, né? E eles se apaixonaram não pelo potencial bélico de cada um, mas porque ambos tinham um amor muito grande pela arte da forja. E dessa união nasceu Sigurd. Ele cresceu num reino que era abaixo de uma montanha rica em minérios. Então, manja o filme do Hobbit, onde os anões têm aquela montanha e ao pé da montanha fica comércio e tal, com os humanos e outras raças. Era nessa pegada que era o lugar onde o Sigurd vivia. Aí, quando chegou a uma certa idade, ele foi mandado pelo pai e pela mãe para viver algumas aventuras, para aprimorar seu conhecimento em combate, mas principalmente para aprimorar suas habilidades como artesão da forja. E quando ele volta para casa depois de um certo tempo, ele encontra tudo devastado. E praticamente a única coisa que ele encontra intacto era o martelo de guerra que a mãe dele usava, que é um martelo que ele achava que era só uma história, que continha um poder muito antigo. E quando ele põe esse martelo, ele tem visões do que realmente aconteceu, e o espírito que habitava naquele martelo aparece para ele pela primeira vez. Então, basicamente, o objetivo dele agora é vingar o que aconteceu com o povo dele e se tornar o maior ferreiro para honrar a memória do pai e da mãe dele. Perfeito. Sigurd, qual é a classe que você segue? O Sigurd é da classe espiritualista. Muito bem. Legal. Eu ia fazer um. Espiritualista, uma ótima classe, combina bastante com a classe, com espécies mais voltadas para o combate, como gigante e dragão. Boa escolha. Muito bem. Sigurd, o gigante dragão espiritualista. Outra pessoa aqui, Igor. Nos ouve? Hello there. Hello there! Alto e claro. Por favor, poderia nos fazer a apresentação daquele interessantíssimo personagem que tu me apresentou? Eu só não vou mandar imagem porque que um tal de um vagabundo chamado Cold Strike ainda não fez o desenho. Ah, sim. Mas É que este vagabundo trampa direto, caralho. Mas eu vou passar o desenho de vocês o quanto antes.
Tranquilo, sem pressa. Nascido no topo das montanhas de Longhor, na vila mais alta encontrada em todo o continente, Elkin era uma criança bem animada, apesar de ser um órfão naquela vila. E em sua rotina diária, muitas vezes ele subia até o pico da montanha, ao topo do mundo, e lá se sentava e ouvia o canto das damas prístimas. E algumas raras vezes conseguindo conversar com elas, fazendo com que ele acabasse se tornando um devoto delas. Mediante a isso, ele recebeu 2 presentes. Sua companheira, a pequena Silver, um furão que ele acompanha em seu ombro, e uma espada, lâminas para ser mais preciso, entregadas a ele pelas próprias damas. Não pessoalmente, mas de forma metafórica. Devido a certos eventos, ele acabou saindo de sua vila, que foi destruída. Então, desde aquele momento, ele passou a viajar com sua singela companheira e caminhar pelo mundo, tentando viver uma boa vida, ajudando uns, ajudando outros, em troca de um pouco de dinheiro, e se tornando assim um paladino das damas prístimas. Sua aparência consiste em um jovem de 18 a 20 anos, com cabelos loiros, olhos dourados, e sua pele é um pouco brilhante, vestindo roupas tradicionais das montanhas. Perfeito. Algo a mais a acrescentar? No momento, não. Perfeito. Nosso paladino errante. E por fim, Lit, eu antes de você me fazer minha apresentação, tem uma pergunta que é importante. Você é um sacerdote, correto? Sim. Muito bem. A qual deus você segue? É um deus bom? É um deus neutro? Ou é um deus mau ou caótico? As mesmas divindades que o nosso amigo aqui, Igor, segue. Você segue as damas prístinas, uma divindade boa. Sim. Você falou que não necessariamente elas são boas, né? São justas, exatamente, assim, então... Sim, eu gosto Sim, de frisar sim. que elas estão ligadas mais à justiça e como elas levam, elas avivam a vontade no coração dos outros, não necessariamente a vontade que elas avivam é uma vontade boa, sacou? Mas elas são gentis Pode a ser a quem vontade segue de elas. linchar alguém, né? Pode ser a vontade de linchar alguém, por exemplo, né? Elas não iam me apoiar. Eu acho que eu não ia ganhar esse afeto aí delas. Eu acho que eu sou indigno das damas prístinas nesse caso, tá? Só pra te adiantar, tá? Eu vou fazer um rápido overview das divindades que tem, tá? Eu não vou me estender muito, tá? Mas de divindades neutras ou leais, aliás, de boas e neutras, boas/neutras, tem Sansara, que é o sol, o domínio dele é luz e magia, ou as damas prístinas, que elas têm como luz e coragem, elas são as inspiradoras da vontade. De divindades neutras ou leais, ou os dois, tem Litus, a monarca, Edoras, aquele que tem o domínio da caça e dos monstros, Holdir, que tem o domínio da forja, Godric, que tem o domínio do fogo e da terra, o rei Régulo, que tem domínio do relâmpago e da ordem,
A própria K, tem gente que identifica o gigante que sustenta a tribo nas costas como uma divindade. O domínio dele seria natureza e monstros. Long-Ur, que é também o nome das montanhas ao qual o paladino veio. Ele é um espírito de um grande pássaro. O domínio dele é céu, ventos e prosperidade. A Mikari, que é a senhora da fortuna, que é basicamente a deusa da sorte. Ela tem a ver com sorte e jogos de azar. E Rokushi, que é o espírito esmeralda. Ele tem domínio da luz, harmonia e honra. Ele é quase como um ser cultuado por samurais. De mal e caótico, tem os kaijus, que são todos caóticos, quase todos. E os oscuras, que são praticamente todos malignos. De oscuras tem Sindra, Nozaka e Nereda. Todos esses três aparecem em contos separados. Certo? Você então é de um deus bom, que é as damas pristinas, as 9 damas pristinas. Sim, meu background tá muito relacionado a elas, até porque, bom, quando eu for explicar ele, basicamente, quem criou ele era uma sacerdotisa delas. Mas o personagem em si... Pode aproveitar, já embala aí. É bom. O nome do meu personagem é Ignose Baruch, ele é da raça Oneirante. A história dele basicamente começa com uma família muito importante de um país ali, né, nas regiões desérticas, que eram os Baruches, que governavam aquele país. Eles tinham uma filha mais velha chamada de Aya. A Aya, ela seria a próxima herdeira ao trono. Então, haviam grandes promessas sobre ela. Além de tudo, ela era uma garota muito inteligente, esforçada, gentil. Realmente seria uma ótima monarca. Desde que, quando chegasse a idade certa, né, ela casasse com um bom pretendente e gerasse um filho. No aniversário de 16 anos dela, né, através de um ritual de fertilidade, foi descoberto que ela não era capaz de gerar filhos, o que abalou as estruturas da família dela e da própria princesa, já que o sonho dela sempre foi ser mãe e rainha. Então, como isso não era possível, basicamente a família dela mandou ela para o templo das damas pristinas. Não demorou muitos anos até que ela alcançasse o cargo de sacerdotisa chefe, né? Sacerdotisa principal ali. E, bom, mesmo que ela gostasse do que fazia, ajudar os outros, curar, essas coisas assim, fazer os ofícios da fé, ela ainda tinha um sonho de ser mãe, né? Ter um filho, ter uma vida para proteger e cuidar. Ter alguém do próprio sangue, pelo menos, para ensinar. Mas não era possível. Ela havia nascido estéril. Toda noite ela dormia, né? Sonhava com uma realidade onde ela fosse a orgulhosa mãe de uma criança. E ela chorava às vezes e pedia para suas deusas apaziguarem o coração dela e amenizarem a dor. Foi aí que uma noite uma criança com um pato, sugestão do Bruno, já para encaixar logo, que é o pato Alba dele, apareceu assim, meio que ela não sabe explicar, nem o próprio personagem sabe explicar como ele apareceu. Ele não lembra muito, talvez, sei lá, tenha invadido o tempo, talvez apareceu do nada. Então, estava lá, no pé da cama dela. Como ele não tinha lembranças de quem ele era, não sabia o que ele era, nem de onde veio, nem nada, ela praticamente acabou criando ele, como se fosse o seu verdadeiro filho. E mais tarde ela veio, não demorou muito para que ela descobrisse o que o garoto era, né, um oneirante. Tanto que hoje em dia ele já sabe o que ele é, mas quando criança, não. Bom, em resumo, para terminar a história, ela criou ele dando muito amor e carinho para ele. Os avós adotivos dele também acabaram gostando muito dele. Ele foi crescendo e foi ensinado, né, dentro da religião deles praticamente. E, bom, um dia a Aya teve que sair em uma viagem, né? Uma viagem meio que missionária. E, bom,
Nessa viagem ela acabou perdendo a vida. Quando o Iquinose ficou sabendo disso, ele ficou devastado. Depois de algum tempo, ele resolveu que já era a hora dele sair dali, daquele lugar, daquele templo e daquele país e explorar o mundo. Uma das curiosidades dele é descobrir os sonhos das pessoas, saber até onde vai o desejo, né? Até onde as pessoas são capazes de sonhar. A mãe dele sempre contava pra ele dos sonhos que ela tinha, sabe? De ter um filho, de ter uma grande família e outros sonhos mais. Ele ficou tão aficionado por isso, por tantas histórias que ele ouvia de sonhos, não só os dela, mas como também os sonhos que a família dele tinha, que ele meio que tem uma certa curiosidade em saber como são os sonhos das pessoas e o que as pessoas são capazes de sonhar. Basicamente é isso. Ele pegou, montou no pato dele e agora tá voando por aí. Enfim. Perfeito, perfeito. Só minha última informação, o seu Ba seria esse pato ou ele tem outra forma? Se o Ba seria o... É esse pato mesmo. Inclusive, eu acredito que eu tenho a imagem. Ele poderia ter outra forma, porque, tipo, era uma skill, né, que ele poderia Ba ter. O Ba, ele é um companheiro espiritual bestial. Ele pode ter forma de qualquer animal que você queira, só que ele vai ser uma versão pequena. Ele pode ser até um misto de animais ali, sacou? Pode ser uma fada, pode ser um pato quimera. A forma dele não importa muito, porque ele é como se fosse uma encarnação viva de um sonho, sacou? Ah, entendi. Ah, mas, tipo, ele pode ter o tamanho grande o suficiente pra eu montar em cima dele e voar? Como eu falei, ele vai ter qualquer forma que você decidir. Tem que ser pequeno? Ele será pequeno, sacou? Te acompanhando. Ah, tá. Ok. Ah, ok. Pode ser o pato mesmo, deixa. Pô, Tudo bem. isso também, já foi o pato. E é perfeito, porque o nome do pato é Onilotep. É um nome egípcio. Onilotep, então... Me lembrou Imhotep, no filme da Múmia. Ô, Atos, realmente é pra soar egípcio, mas depois leia de frente pra trás. Você vai entender a referência. Muito bem, senhores. Excelente. Vocês todos, Elkin, Iquinose, Sigurd e até você, Korg. Vocês quatro, com objetivos tão distintos e ao mesmo tempo um pouco semelhantes, porque todos convergem com um único intuito, que é uma busca por algo, sendo cada um tendo o seu próprio motivo, mas que ainda não nega o chamado à aventura, senhores. Atualmente, no nosso continente de Trium, está tendo festas na região onde vocês estão chegando atualmente. Vocês estão próximos de um vilarejo, ok? Conhecido, um vilarejo conhecido como Gard. Gard é um vilarejo onde existe muito comércio, tanto de livros, pergaminhos e outras informações. É como um pequeno polo comercial, certo? Ou seja, ele é ideal para qualquer um que esteja querendo comprar qualquer tipo de coisa em Gard. É como se fosse um polo onde diversos viajantes chegassem para se reabastecer em Gard. Um outro detalhe que tem Gard que é levemente interessante é porque Gard possui vendas de naus ali. Lembrando, senhores, que naus são os navios voadores aqui, ok?
que são a única forma de você conseguir ir até ilhas voadoras de uma forma mais rápida. Isso se você não tiver uma forma de locomoção mais veloz, um dragão. Existe essa opção também, mas na US existem ali para vocês fazerem esse tipo de venda. Vocês, o que eu posso dizer é que Korg foi levado a Gard pelo simplesmente o seu estar ao sabor do vento, nesse caso, ok? Agora, o Sigurd foi levado a Gard porque existem vários materiais e vários tipos de metais que podem ser comprados em Gard, que seriam ótimos para ele começar o seu treinamento de forja, para ele poder aprender com exatidão como fazer e como dar os seus primeiros passos mais elaborados para fazer suas primeiras criações como um forjador. Para Elkin, o que posso dizer é que como se ele fosse convocado, como se as luas indicassem para ele ir para Gard por um motivo mais distinto e até um pouco mais, como é que podemos dizer, mais nobre, pois em Gard existem vendas de algo que é um pouco importante para qualquer pessoa que siga as damas pristinas, que são chamadas de rochas lunares, que são realmente cristais que se desprenderam das 9 luas e caíram na própria terra de Trim. Eles não são necessariamente raros, mas eles são caros quando são comercializados. E paladinos, ou mesmo sacerdotes das damas pristinas, sabem a sua presença, como se tivessem um sensor neles. Okay? As pedras lunares podem ser tanto utilizadas como apenas um símbolo religioso, como ela também é um material que pode ser feito para tanto craftar novas armas, quanto para craftar selos mágicos que podem se aplicar aos paladinos e aumentar seus poderes ou a sua ligação com o seu deus propriamente dito. Ok? O mesmo vale para sacerdotes, certo? Só que para os paladinos chega a ser mais importante porque em sua grande maioria os paladinos são as espadas, o apelido deles são as espadas das damas pristinas. Eles são os guerreiros de fato. O sacerdote é mais um teórico, não que ele não vá lutar. Sim. Você só pode repetir essa última parte, por favor, Atos? Que você fala, depois de craftar o item, qual é outra coisa que dá pra fazer que aumentar a conexão? Aumentaria a conexão? A forma de aumentar a conexão que você pode, além de craftar armas, você pode, se eu não me engano, uni-las no seu caso, sacerdote. Você pode uni-las em, por exemplo, sua armadura, ou em um pergaminho, ou no seu próprio item que você deseja, como o seu próprio pêndulo, por exemplo, que pode aumentar a sua conexão com a sua divindade, certo? Para você poder ouvir a voz mais nitidamente delas, ou você mesmo poder acessar mais poderes que elas podem fornecer, ok? Ok, desculpe aí, é que realmente tá cortando aqui, é dados móveis. Não, tranquilo, fica tranquilo. Agora, para você, Equinose, eu acho que eu pronunciei errado. Equinose, é que lembra hipnose, mas enfim. Sim. É hipnose. É equinose. Para você, Gard, Nós tem mesmo. um outro detalhe que pode ser interessante para um oneirante, tá? Não é só comercializado pedras lunares ou forjas interessantes ali. Não só disso vive um oneirante, né? Se bem que falar que um oneirante vive é uma palavra forte. Em Gard é Como comercializado... existimos. Exato. Tipo, Em Gard é comercializados papiros, certo? Papéis com inscrições antigas de ritos. Você pode literalmente comprar páginas de magia
que podem ser usados tanto para você aprender ou você utilizar magias novas assim deliberadamente, sacou? O papiro que você também pode comprar um rolo de pergaminho em branco para você começar a escrever suas próprias magias, caso você anseie fazer isso, sacou? Enfim, Gard é uma cidade que é interessante a todos vocês por motivos distintos, ok? Senhores, eu quero primeiro aliás, lembrando que vocês estou aqui narrando aqui, vocês chegando em Gard. Gard, ela é como se a cidade brotasse da própria água. Ela tem um lago ao seu redor, ok? Ela possui vários trechos com água que atravessam as ruas, tal qual Veneza, em alguns pontos aqui. Os prédios são grandes, certo? Apesar de vilarejo, é um vilarejo bem moderno, em consideração aos que estão ao redor. Talvez seja por ser um polo comercial em Gard. E esses prédios, essas torres maiores, elas servem como ponto de aterrissagem. Todas elas têm um tipo de porto para que as naus estacionem / atraquem, ainda flutuando em seus telhados. Então quem anda nas ruas de Gard fica próximo dos trechos com água e abaixo podendo ver os cascos dos navios voadores chegando na vila, chegando nos prédios, bloqueando a visão plena do céu cheio de estrelas e também das 9 luas para aqueles que não podem voar, claro. Mas pelo que eu vi, um dos poucos que chegaria andando seria o Sigurd. Correto? E o Elkin. O Elkin também vai andando. Sim. Perfeito. Eu provavelmente também iria andando, né? Já que eu não posso voar no pato. É muito pequeno. Tem esse detalhe, né? Então, Korg, você seria o único que chegaria sobrevoando? Ou suas asas não são fortes o suficiente? Não, eu posso voar sim, eu chego voando. Perfeito, Korg. Pegar uma magia pro pato. Você chegando ali, tá? Todos vocês estando em Gard, eu quero que cada um de vocês role um teste de percepção. Todos. Agora. Já começa com o teste de percepção. Ai, eu não sou inteligente. É percepção, não inteligência. Eu não sou percepção. Ah, tá. Agora, olha, eu falei bem. Percepção é alta pra porra. Ok. O Elkin passou, Sigurd passou. Eu não passei. Korg não. Ok. O Lich caiu, então ele quando voltar ele joga. É de jogo. Então, senhores, vocês chegando ali como eu estava descrevendo antes, tá? O único que chega voando é Korg. A descrição da cidade é como eu mencionei. Existem, além de vocês que estão andando ali, tem outras pessoas vindo, muitas delas chegando com carruagens, alguns chegando a cavalo, outros chegando montando em outras criaturas. Existem até pessoas montando em ursos ou andando acompanhados de seus Wolverines bestiais. Wolverines bestiais são Wolverines de 4 metros de altura, assim, é uma coisa assustadora, mas está andando como se completamente adestrados ali. Então, provavelmente são domadores de Beast Riders ali. Andando.
Só Diga, Igor. Nexus ali no meio. Se você olhar bem, tem o cara com o elmo ali andando junto com um cachorro, mas. Um cão dragão, né? Senhores, além desse esquisito que eu tô descrevendo, Korg, quando você estava voando, tá? Você consegue ver ao longe, tá? Você consegue ver, mas você não consegue evitar, ok? Enquanto que vocês no chão, eu me refiro então a Elkin e Sigurd, vocês veem, apesar de não estarem próximos necessariamente, mas vocês veem pontos de sul, quando um dos prédios lá à frente de vocês, um dos prédios onde estava tendo uma Naú, ele explode. O teto, aliás, o topo do prédio, ele explode, explodindo inclusive a Naú próxima ali, que estava estacionada, explodindo, causando alvoroço, assustando todos. É como e ninguém consegue ver por que que explodiu, o que que aconteceu. Por que que aconteceu? Tipo, só uma explosão acontece e dá pra você, Elkin, consegue notar com os seus olhos muito precisos que a explosão é acompanhada de pequenas faíscas arcanas nessa explosão, ok? E após essa explosão, Korg, lembra que você não passou no Perception? Uhum. Criam canta as histórias antigas de heróis e colossos, lendas a cruzar. No mar de nuvens voam as cantigas de um mundo místico pronto a nos guiar.